Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais uma semana e Deus ele te dê dias, todos eles direcionados por Ele, que a gente faça aí boas escolhas na nossa vida. Hoje a gente vai lá para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que Ele abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Hoje a gente começa então pelo versículo 16 do capítulo 4, e a palavra de Deus ela diz assim, ó: Por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Amém? Então, nesse trecho aqui, Paulo ele encoraja os crentes a não desistirem diante das dificuldades, dos sofrimentos da vida. E ele reconhece a fragilidade do corpo físico, que se desgasta com o tempo, mas que contrasta com a renovação, uma renovação constante do nosso interior através do Espírito Santo. E Paulo ele aponta para uma realidade paradoxal. Enquanto o nosso corpo exterior ele vai mostrando as marcas do tempo vivido, o nosso ser interior ele é renovado dia após dia, e ele nos convida a olhar além das circunstâncias, do dia a dia, das dificuldades, e a focar na obra contínua de Deus dentro de nós. E essa renovação é um processo de transformação que ocorre por meio da comunhão com Cristo, da ação do Espírito Santo, porque a gente vive numa era em que a felicidade é muitas das vezes vista como algo inatingível, uma utopia. Alguns dizem que a felicidade ela não existe, ou que é apenas um discurso vazio. Agora eu te pergunto, mas será que isso é verdade? Quem é realmente feliz, hein? Será que é aquele que está cheio? Não. Felicidade verdadeira, meu irmão, ela pertence àquele que reconhece o seu vazio. E como cristãos, frequentemente a gente enfrenta sim crises, porque muitas das vezes a gente busca respostas e a gente não compreende de forma plena os propósitos de Deus, não é verdade? E Paulo ele nos lembra que mesmo quando o nosso corpo físico ele sofre, há uma renovação interna que acontece diariamente. E é nessa renovação que a gente encontra a verdadeira felicidade. Não na ausência de problemas, porque a gente vai ter que aprender a lidar com eles, mas no reconhecimento de que, apesar do vazio e das dificuldades, Deus ele está de forma contínua trabalhando em nós e por nós. Lá no livro de Mateus, no versículo 3 do capítulo 5, Jesus ele disse bem assim, ó: Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então essa declaração aqui ela ecoa a verdade que Paulo apresenta também, porque a verdadeira felicidade, bem-aventurança, ela vem do reconhecimento da nossa necessidade de Deus total, e é no reconhecimento do nosso vazio e dependência que a gente encontra a plenitude. Imagina só uma jarra vazia. Imaginou? Enquanto ela estiver vazia, ela tem a capacidade de ser preenchida, não é verdade? Da mesma forma, quando nós reconhecemos o nosso vazio espiritual, nós estamos abertos para sermos preenchidos com a graça, com a presença de Deus, porque uma jarra cheia de água suja, ela não pode receber água limpa, até que ela seja esvaziada e lavada. Assim também, meu irmão, a nossa vida ela precisa ser constantemente renovada pela ação purificadora do Espírito Santo. E a palavra renovação ali no grego original, ela significa fazer novo novamente. Ou seja, ela se refere à obra transformadora de Deus nas nossas vidas. E é interessante notar que essa renovação ela implica num processo contínuo. Ou seja, a renovação espiritual é uma jornada constante e não um evento que acontece uma única vez na nossa vida. Isso significa que nós estamos sempre crescendo, sendo transformados à imagem de Cristo, porque a obra renovadora de Deus em nós, ela se manifesta de diversas maneiras. Ela trabalha na nossa mente, ou seja, Deus ele nos capacita
a ter uma nova perspectiva da vida, isso de acordo com a vontade dele. A gente também recebe uma renovação no nosso coração, ou seja, Deus ele purifica os nossos corações, ele nos concede novas afeições, novos desejos. E acontece também a renovação do espírito, ou seja, Deus ele nos concede nova força para vivermos de acordo com a vontade dele, porque a renovação espiritual é um processo que dura por toda a vida, mas é um processo que nos leva a uma vida mais abundante, significativa em Cristo. Então a gente consegue tirar alguns ensinamentos desse texto de Paulo. Em primeiro lugar, ele nos ensina sobre a renovação diária, porque há duas coisas que acontecem de forma simultânea na nossa vida, a renovação e também o desgaste. Ou seja, a nossa vida espiritual, ela é renovada assim dia após dia pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo, os dias eles passam e com eles o nosso corpo físico também. Em segundo lugar, a gente aprende sobre a felicidade verdadeira, porque a verdadeira felicidade, ela não é a ausência de problemas, de aflições, mas o reconhecimento da nossa necessidade de Deus, da sua presença contínua em nós. Em terceiro e último lugar, a gente aprende a cada dia a ser mais dependente de Deus, porque a felicidade, meu irmão, ela está em reconhecer a nossa dependência dele, permitir que ele preencha o nosso vazio, porque em meio às crises e às dificuldades da vida, nós somos chamados a focar na renovação. A gente não precisa temer o desgaste físico ou as tribulações do dia a dia. Afinal de contas, Deus ele está constantemente trabalhando em nós, renovando, fortalecendo a nossa vida para a nossa jornada. Então, assim como Paulo, nós não devemos desanimar, mas confiar que na nossa fraqueza, o poder de Deus ele se aperfeiçoa, como diz lá no capítulo 12, no versículo 9. Então que a gente possa viver cada dia com a consciência de que a verdadeira felicidade ela não está nas circunstâncias externas, mas na presença transformadora de Deus no nosso interior. E que ao reconhecermos o nosso vazio, nós sejamos continuamente preenchidos com a graça, com o amor de Deus. Guarda no teu coração, espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. E você tenha uma semana muitíssimo abençoada aí pela frente. Se Deus permitir, amanhã a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus abençoe muito a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.